Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. António Lobo Xavier e o Dr. José Almeida Fernandes e agradecer-lhes a disponibilidade para estarem aqui nesta comissão a partilhar connosco as vossas reflexões sobre esta matéria. Na sua intervenção inicial, Dr. Lobo Xavier disse que ninguém lhe perguntou que reforma devia avançar primeiro. Presumo que se referia ao Governo, que o Governo não lhe terá perguntado e, portanto, não terá dado essa opinião. Mas mesmo que o Governo não lhe tenha perguntado, terá com certeza uma opinião sobre esta matéria. E a primeira questão que eu lhe queria colocar, para pedir a sua opinião e umas reflexões sobre esta matéria, é que esta reforma do IRC, que tem como aspecto central a redução da taxa nominal ao longo dos anos, de forma gradual, ocorre simultaneamente a imposição por parte do Governo de um verdadeiro saque fiscal. E eu utilizo esta palavra saque fiscal porque, como sabe muito bem, no ano passado, com as alterações feitas em sede IRS, a cobrança deste imposto aumentou 30%. Um imposto dirigido aos rendimentos dos trabalhadores aumentou de 2012 para 2013 30% e o Governo este ano mantém esse saque fiscal, ou agravando o mesmo, e não há uma perspectiva temporal para que haja uma alteração significativa naquilo que é um verdadeiro saque fiscal. E, portanto, a primeira questão é esta: como é que vê, neste contexto, que o Governo avance para uma redução da taxa de IRC, cobrada essencialmente às grandes empresas, ao mesmo tempo que mantém um saque fiscal profundo sobre os rendimentos dos trabalhadores. E, obviamente, que esta alteração ao Código de IRC tem consequências, e a consequência mais evidente é a diminuição da receita fiscal. No relatório que a Comissão preparou, fazia, inclusive, umas estimativas, alguns estudos, permitiam apontar alguns números, não sei se são definitivos ou não, mas estamos a falar de, ao longo destes anos, valores acumulados de largos milhares de milhões de euros de perda de receita fiscal. E num ambiente ou numa política em que o Governo elevou à categoria de desígnio nacional a redução do déficit orçamental, uma diminuição da receita fiscal em sede IRC será compensada por este Governo ou com aumento de carga fiscal noutros impostos, diretos ou indiretos, IRS, IVA ou outros impostos especiais de consumo, ou então através de corte da despesa, salários dos trabalhadores, as pensões, reformados e pensionistas, cortes nas funções sociais do Estado, em serviços públicos, etc. Portanto, a segunda questão, aliás, que lhe coloco é como vê neste quadro em que o Governo trabalha de redução do déficit orçamental, custo o que custar, onde é que o Governo irá encontrar forma de compensar a diminuição significativa da receita fiscal em forma de IRC, ou dito de outra forma, quem, em sua opinião, é que vai pagar esta diminuição de despesa de IRC? Vai sair do bolso de quem? A segunda questão, e contrariamente àquilo que foi dito pelas bancadas da maioria, nós entendemos que esta é uma reforma dirigida às grandes empresas. Dizia também na sua intervenção inicial que a questão qual é o imposto, ou a reforma de que imposto é que terá maior impacto na economia. E eu acho que ninguém melhor que os próprios empresários poderá responder pela sua experiência relativamente a esta questão. E como sabe muito bem, os inquéritos feitos aos empresários mostram que a questão da taxa não é o assunto relevante, nem sequer tem grande destaque nos inquéritos, e que a questão que é destacada e que aparece com um valor superior a 60%, com maior o entrave ao funcionamento das micro e pequenas empresas, é exatamente o esmagamento da procura interna, ou dito de uma forma mais simples, o empobrecimento dos portugueses que resulta das políticas de austeridade levadas a cabo pelo Governo. Se as micro, pequenas e médias empresas têm a corda ao pescoço, não é com certeza, segundo elas próprias, para a taxa nominal de IRC ser 25%, é porque os portugueses empobreceram, a procura interna diminuiu dramaticamente, e isso é que é o grande problema que eles destacam no meio disto tudo. E, portanto, uma reforma dirigida às empresas portuguesas, e não podemos esquecer que a esmagadora maioria do tecido empresarial português é constituído por micro e pequenas empresas, que são também elas responsáveis pela maior parte do emprego existente no país. Uma reforma dirigida às empresas e às micro e pequenas empresas não alteraria
a taxa nominal do IRC iria atuar onde elas veem o problema, que é na procura interna, nomeadamente através do fim das políticas de austeridade que empobrecem os portugueses. É exatamente isto que eu pediria que comentasse. Conhece com certeza detalhadamente estes inquéritos, sabe os seus resultados e como é que enquadra esses resultados naquilo que é a proposta desta Comissão, que o Governo acolheu com pequenas alterações. A terceira assunto que queria referir é a questão da taxa nominal efetiva. As comparações que muitas vezes se fazem são feitas com base na taxa nominal, comparando Portugal com outros países, mas em termos práticos o que interessa mesmo é a taxa efetiva paga pelas empresas. E eu queria me reportar aos dados de 2011, que são aqueles que nós dispomos de forma completa. O Sr. Secretário de Estado há dias no plenário falava dos dados de 2013, mas se calhar se ele é que os conhece, nós não podemos falar aquilo que ainda não foi divulgado e colocado à disposição do público em geral e em particular do Parlamento. Portanto, vamos falar daquilo que são os dados conhecidos, divulgados pela Autoridade Tributária e Aduaneira relativos a 2011. E o que é que nos dizem esses dados? Primeiro aspecto, quanto maior o volume de negócios das empresas, menor a taxa efetiva paga e, em particular, no escalão mais alto, as 140 empresas com volume de negócios superiores a 250 milhões de euros por ano pagam uma taxa efetiva de 11,5%. Preciso clarificar o que é que entendo por esta taxa efetiva. Resulta do peso do IRC efetivamente liquidado sobre os resultados contabilísticos positivos dessas empresas. Ora bem, e estes resultados que as 140 maiores empresas com volume de negócio superior a 250 milhões de euros pagarem efetivamente um imposto de 11,5% é num quadro em que a taxa nominal é de 25%, e o reporte de prejuízos está limitado a 5 anos. E esta última questão do reporte de prejuízos não foi focada, mas é extremamente importante, porque também é através do reporte de prejuízos, principalmente nas grandes empresas que têm a capacidade de fazer uma gestão financeira muito agressiva, que se consegue também reduzir o imposto efetivamente pago. Portanto, se estes resultados foram obtidos 11,5% nestas condições, quando a taxa estiver efetivamente, na prática, a 17% ou a 19%, num valor próximo desses, e o reporte de prejuízos for 12 anos, não os 15 que a Comissão propunha, mas 12 anos, qual será a taxa efetiva de IRC paga para estas grandes empresas? Com certeza, nos estudos que fizeram na Comissão, terão analisado o impacto das diversas medidas que propunham, a redução da taxa nominal e, por um lado, o aumento do período de reporte de prejuízos, e eu gostava, se tivesse esses dados disponíveis, se os fizeram, se podiam informar esta Comissão, estas 140 grandes empresas, com o tal volume de negócios por 250 milhões de euros, na realidade verão a sua taxa de IRC efetiva baixar de 11,5% para quanto? Para 8%, para 5%, para 3%. Porque esta questão é extremamente relevante e serve também para fundamentar aquilo que afirmamos anteriormente, contrariamente ao que disseram as bancadas da maioria, que desta reforma, se ela for implementada, resultará benefício essencialmente para as grandes empresas e as micro e pequenas empresas não terão benefício, ou mesmo verão a sua carga fiscal em sede de IRC agravada. Era este o conjunto de questões que eu colocava e agradeço ao Sr. Presidente a extrema tolerância. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. É uma interpelação à mesa. Fizemos aqui uma afirmação que as 140 empresas com volume de negócio superior a 250 milhões de euros pagaram uma taxa efetiva de IRC de 11,5% em 2011, entendendo-se por taxa efetiva de IRC, o IRC liquidado a dividir pelos resultados contabilísticos positivos. Esta afirmação foi contestada pelo Dr. António Lobo Xavier e afirmando mesmo que não conhecia dados oficiais que permitissem sustentar esta afirmação. E eu gostaria que fosse feita a entrega ao Sr. Dr. António Lobo Xavier, como aos membros da Comissão, do quadro 45 das estatísticas dos impostos sobre rendimentos, apresentados em novembro de 2012 pela Autoridade Tributária e Aduaneira, que refere aqui que no escalão de volume de negócios superior a 250 milhões de euros, houve um número de declarações de 140, das quais 107 apresentavam resultados contabilísticos positivos, sendo estes resultados contabilísticos positivos no valor de 7.418 milhões de euros, sendo o IRC liquidado correspondente de 854 milhões de euros, o que dividindo um número pelo outro dá uma taxa, como se pode facilmente comprovar, de 11,5%. Portanto, a afirmação feita aqui foi fundamentada nesta tabela e para que não restem dúvidas,
nós gostaríamos então, Sr. Presidente, que esta tabela pudesse ser distribuída. De qualquer maneira, ela está disponível na internet para quem a quiser consultar, mas fica aqui então o pedido de distribuição. Relativamente à segunda ronda, penso que... Vamos ver se... Bom,